E agora? Agora ouvem. Agora deu certo. Tudo bem com vocês? Acompanharam a live com a Marília? Agora nós conversaremos com o pastor Felipe Niel. Pastor Felipe Niel é pastor em Caldas Novas, na Igreja Batista Vida Nova. E ele também é o criador do curso A Vida no Evangelho. E quando é que você vai responder perguntas? Vou pensar. Normalmente eu sempre fico por trás das câmeras. Deixa eu ver. Servo bom e fiel. Sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Tudo bem por aí? Tudo certo, graças a Deus. E com você? Joia. Como é que tá meu amigo Pedro? Seu amigo Pedro está bem. Hoje ele gastou bastante energia na piscina de plástica ali do fundo de casa. E agora tá deitadinho, mamando, vai dormir. Que joia. Gente finíssima, rapaz. Gente finíssima. Hoje nós, como sempre, já que é um 2.0, né? Do mesmo jeito que eu fiz com o Felipe Fontes, estou fazendo com o Felipe Niel. Então as perguntas são mais tranquilas, é sempre algo mais light para a gente caminhar bem a nossa live da noite. Tá E a certo. nossa, a Até nossa, porque hoje eu fui pego de supetão, né? Então bem eu conto com a lembrado, misericórdia dos irmãos. agradecer publicamente aí, pastor Felipe Niel, por ter aceitado de última hora, em menos de 12 horas, trocar o horário, que hoje à noite era o pastor Paulo Júnior, mas ele me pediu que eu trocasse. E eu falei com o pastor Felipe Niel e ele prontamente, como servo útil e fiel que ele é, trocou o horário dele para hoje, pegou as perguntas em cima da hora, estudou muito, aplicou a vida dele e o conhecimento bíblico dele para ajudar vocês a entender mais sobre Cristo e sobre o Evangelho. É, mais ou menos isso. Tipo isso, né? Tipo isso. Tipo isso. E a primeira pergunta é: como identificar o meu dom e a minha função na Igreja do Senhor? Ok, eu acho, Uriel, que às vezes a gente individualiza demais essa questão dos dons, né? E a gente propõe um testezinho onde a pessoa responde perguntas sobre ela mesma e ela mesma chega à conclusão ah, de qual é a área e quais os dons dela e que área ela deve servir. Eu acho que esse processo deveria ser um processo comunitário. Eu acho que a igreja precisa. A igreja é quem vai realmente perceber dons e talentos na vida das pessoas e aí vai identificar esses dons e talentos e direcionar essa pessoa a servir. Você está ouvindo micro-ondas agora, né? É assim. É casa, eu tô em casa. Eu tô em casa. Não mandaram ficar em casa? Eu vejo Fica em casa. o apoio da família. A família inteira tentando ajudar a fazer o negócio funcionar, entendeu? Hashtag fica em casa. Hashtag fica É, em casa. mas eu realmente creio que esse processo de descoberta de dons e de áreas ministeriais deveria ser algo comunitário, deveria ser algo que a comunidade comece a perceber e à medida que você se dispõe. Eu vejo muito esse negócio como, como você perceber necessidades, se dispor para suprir necessidades e a comunidade perceber que Deus tem te dado dons e talentos que te capacitam a suprir aquelas necessidades. Então, eu penso como um processo assim: a percepção de necessidade, disposição em suprir, e aí a comunidade
chancelando isso, percebendo que realmente Deus tem te capacitado. Porque a necessidade pode existir, a sua disposição também, mas se você não for capacitado para suprir, você talvez mais atrapalhe do que ajuda. Então a comunidade, e aqui a gente tem que ter humildade para reconhecer as coisas, né? E saber ouvir a comunidade dizendo, cara, essa não é sua área, essa não é sua área. Vai buscar em outro lugar, já pensou em servir em tal lugar, tá precisando também, eu acho que tem mais a ver com você. E às vezes a gente faz uma avaliação muito equivocada de nós mesmos, com o nosso coração enganoso, muitas vezes buscando as áreas onde tem destaque, buscando áreas que talvez dão menos trabalho, enfim, com algumas vaidades no nosso coração, né? Se nós humildemente nos dispusermos e deixarmos a própria comunidade perceber onde é que Deus tem nos dado dons e talentos, eu acho que tende a funcionar melhor. A Marília, na live anterior, comentou uma resposta que tinha a ver com profissão, fora, né, do âmbito religioso. Ela falava, não entender como algo que seja um trampolim, só para você se erguer, para você aparecer mais na igreja. Perguntaram para ela sobre trabalho com departamento infantil. Ela falou, não queira algo que, se você tem jeito de trabalhar com departamento infantil, trabalhe. Mas não acho que lá é um trampolim, que é um local de abertura para você subir de carga e pegar os adolescentes, os jovens. Não, trabalhe onde você tem dons, talentos, que você possa servir melhor a igreja e não achar que aquilo ali é um jeito de você ser destacado na igreja. Eu acho que até nos próprios ofícios, né, como às vezes as pessoas usam o diaconato como um caminho para o presbiterato. E são dois ofícios completamente distintos. E Deus capacitou algumas pessoas para uns e outras pessoas para outros, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, tem que ter essa sabedoria de entender isso e deixar a igreja nos direcionar. Pastor, um músico da igreja, ele pode tocar no meio secular? Um músico da igreja, se ele pode tocar no meio secular. Então, o que eu estou entendendo dessa pergunta ele pode tocar em algum lugar que não seja a igreja. Eu acho que é isso que está na cabeça da pessoa que fez a pergunta, né? E ele pode tocar em um monte de lugares, né, que não são a igreja e que talvez as pessoas entendam como secular, né? Logo as pessoas pensam assim, o barzinho, ou talvez tocar para um cantor sertanejo, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Mas tem inúmeras outras oportunidades não culticas, eu preferiria usar esse termo, não culticas, ok? Em que ele pode servir com o dom e o talento que Deus deu para ele. Por exemplo, tocando num casamento, pode ser uma oportunidade até de levantar recursos, sustento, ele tocar num casamento. Ele pode tocar para fazer trilha sonora de filme. É válido ou não? Ele pode tocar para fazer trilha sonora de filme? Eu acho que a grande questão que a gente tem é que as pessoas elas fazem essa dicotomia entre o sagrado e o profano. E aí elas acham que ele só pode usar os dons e os talentos dele se for para culto congregacional, para culto, para momentos culticos. E Deus deu a todos nós dons e talentos de realizar tarefas, de realizar coisas que também glorificam a Ele fora do meio cultico, do meio de adoração, do meio de igreja, né? E aqui existe uma série de coisas, por exemplo, eu e você, a gente conversa bastante, né, sobre internet e redes sociais e até uma ferramenta que hoje é muito comum, que é o tráfego, né? Você conseguir fazer propaganda, marketing nas redes sociais. É uma habilidade, é uma ferramenta. Algumas pessoas vão ter mais facilidade para aprender isso. E elas podem usar isso para uma igreja local, elas podem usar isso para uma empresa de delivery da cidade delas, né? E não está errado. Onde que está a questão? Que o músico cristão, e na verdade não é só o músico cristão, o profissional cristão, ele tem que agir. O filtro dele tem que ser, usando os meus dons e talentos dessa forma, eu consigo glorificar a Deus e edificar pessoas? Eu faço o bem para o próximo e eu glorifico a Deus? Eu acho que esse é o filtro que o profissional cristão tem que usar
Mas não é só o músico cristão. É o administrador de empresas que vai ter que se perguntar: eu posso usar as minhas habilidades nessa empresa para trabalhar nessa função, fazendo o que eles me exigem aqui? Eu vou estar glorificando a Deus, edificando pessoas, servindo pessoas? Se eu posso, bacana. Se não, eu não vou fazer aqui, eu vou fazer em outro lugar. O músico cristão tem que fazer as mesmas perguntas. Esse convite que eu recebi para tocar, se eu aceitar esse convite, eu vou poder ali, com o meu instrumento, glorificar a Deus e edificar pessoas? Se eu vou, glória a Deus, vai e toque. Vai e toque. Se não, então não vá e não toque. Mas não faça essa distinção. Só pode o que envolve culto público, o que envolve igreja. Se não envolver isso, eu não posso usar meus dons. Essa distinção não é real. Uma outra pergunta foi: aonde estava o espírito de Lázaro quando esteve morto por 4 dias? Aonde estava o espírito de Lázaro quando esteve morto por 4 dias? Liel, eu vou me ater aqui a história que Jesus contou. Eu não creio que ela é uma parábola. Eu Uhum, creio que ele está perguntando do rico e do Lázaro, ou ele está perguntando uhum. do Lázaro que era amigo de Jesus e Jesus ressuscitou. Eu, a princípio, tinha pensado que era o amigo de Jesus que ele ressuscitou, porque ficou morto por 4 dias. Eu acho que é isso mesmo, né? Creio E eu que aí eu sim. pensei que a história do rico e do Lázaro pode trazer luz para a história do Lázaro, ok? Vamos tentar entender aqui. Eu não creio que a história do rico e do Lázaro seja uma parábola. Eu creio que ela é uma história real, Uhum. porque nas parábolas de Jesus os personagens não têm nomes. E nessa história você tem dizendo quem é a pessoa e tudo mais. O Pedro veio me dar boa noite, viu, Uriel? Boa noite, filho. Boa noite para ele também. Tio Uriel tá mandando. Te amo. O tio Uriel tá te mandando boa noite. E na história do rico e do Lázaro, Uriel, Lázaro está no seio de Abraão. Está no seio de Abraão, que parece ser um local reservado àqueles que morrem crendo na vinda do Messias, esperando o Messias, crendo no Senhor Jesus Cristo, não é? Antes da vinda dele, antes da morte e ressurreição de Jesus. Eu creio que Lázaro, da mesma forma. Lázaro estava no seio de Abraão durante esse período, o espírito dele, né? E depois ele ressuscita, e aí o espírito dele retorna, se une ao corpo novamente, o corpo volta a ter vida, uma ressurreição diferente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a ressurreição para a vida eterna. Então, Jesus Cristo, o corpo de Jesus nunca mais vai morrer, né? Mas o de Lázaro, eventualmente, ele não se sabe se por doença ou por perseguição, qualquer coisa assim, um dia ele faleceu novamente. Jesus não. Então eu creio que o espírito de Lázaro estava no seio de Abraão, assim como o Lázaro da história do rico e do Lázaro. Excelente. Excelente. Muito bem explicado, senhor. Tá vendo como o senhor nos ajuda e nos ensina? E que caneca bonita do senhor. Bonita, não é? E Muito ela bonita. combina com a minha camiseta, ó. Hoje tá perfil completo. Que bom, que bom. É? Fico feliz que tá fazendo bom uso. Eu recebi o memo, recebi o e-mail hoje falando, ó, o traje hoje é tal. Pede em cima da hora e ainda fala a roupa, né? Aí sim. Essa pergunta aqui é sobre blasfêmia. Se é Certo. blasfêmia dizer que Deus não pode agir na sua vida se você não permitir. Quando as pessoas usam essa expressão blasfêmia, normalmente esse tipo de pergunta vem de pessoas que estão preocupadas com a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo e disso não ter perdão, né? Eu não, eu vou partir do pressuposto que é isso que essa pessoa está querendo dizer, se isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, primeiro, a frase está errada, obviamente. Deus pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Ninguém nem nada é capaz de impedir o agir de Deus na nossa vida. A gente tem vários exemplos disso na Bíblia. Eu vou citar um, que é o exemplo do profeta Jonas. Jonas não queria, mas foi e fez tudo que Deus queria que ele fizesse.
porque ninguém pode resistir à vontade de Deus, né? Isso é um ponto. Agora, se essa pessoa está perguntando se isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que não teria perdão, eu creio que não. Eu creio que blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que era possível de acontecer na época de Jesus, em que ele estava encarnado, e era atribuir as obras do Cristo encarnado a Satanás, né? Eu acho que isso era blasfêmia contra o Espírito Santo. Era quando o povo estava dizendo, olha, é no poder de Beelzebub que ele faz essas coisas. Jesus Cristo não está mais entre nós aqui, encarnado. Ele não está mais vivendo aqui. A gente não tem como atribuir as obras do Cristo encarnado hoje a alguém, ao Beelzebub, a Satanás ou qualquer outra pessoa. Pergunta, textão que precisa ser lida por completo. Sou jovem, nunca namorei, mas estou pretendendo pedir em namoro uma jovem muito ativa na igreja. Mas essa jovem é bem mais velha que eu e já tem filhos. Qual conselho o senhor me daria? Gente, que pergunta específica, né? Detalhada e Muito. específica. Qual conselho eu daria para um rapaz que está querendo pedir uma mulher mais velha na igreja que já tem filhos? Bom, a primeira coisa é que esse cara ele precisa ter maturidade, né? Normalmente as mulheres amadurecem bem antes dos homens. Esse é o normal, é óbvio que existem exceções, mas em geral, normalmente as mulheres amadurecem mais rápido do que o homem. Aí a mulher é mais velha, pelo visto bastante mais velha que ele, provavelmente bem mais madura que ele. Ele vai ter que ter muita maturidade. Ele vai ter que ter maturidade porque ele vai lidar com uma pessoa que já tem uma experiência de relacionamentos passados, coisa que ele não tem. Ele vai ter que ter maturidade porque ele vai lidar com uma pessoa que não apenas tem experiência, mas teve frutos dessa experiência. Então, essa pessoa tem filhos e ele vai ter que lidar com isso. A gente não sabe se o pai dessas crianças é vivo, não é, convive com eles ou não, mas tudo isso Se são é presente, fatores, né? são fatores que vão trazer complicações e dificuldades. Eu estou dizendo isso para dizer para ele, sai fora, procura uma virgenzinha e vai. Não, não é isso. Eu acho que é muito nobre e é muito do evangelho alguém se casar com uma mulher, eu estou aqui pressupondo, tá? Uma mulher, por exemplo, que foi mãe solteira e depois conheceu a Cristo, teve a sua vida transformada e agora tem uma criança, tem um filho. Eu acho que é muito evangelical, é muito do evangelho um homem olhar para essa mulher, amá-la e decidir servi-la, casando-se com ela por amor, por desejo de servi-la e de servir essa criança. Mas isso exige maturidade. Esse cara tem que estar bem próximo de Cristo para que ele não venha trazer mais sofrimento à vida dessa mulher que provavelmente já sofreu bastante. Então, se eu posso dar um conselho para ele, ouça pessoas ao seu redor que conhecem você e conhecem a mulher, dê ouvidos a essas pessoas, não ache que elas não sabem, elas podem te ajudar, e se você não está preparado para servir sacrificialmente uma mulher, se você é um menino procurando uma mãe, sai fora, porque você vai fazer ela sofrer mais do que vai ajudá-la. Ela não precisa de um filho, ela precisa de um homem que vai liderá-la e servi-la em amor. Eu estava tentando lembrar aqui de uma frase que o senhor disse no final de um vídeo que o senhor gravou no PNO sobre... que o senhor falou no começo dessa frase, nessa resposta, sobre... a pergunta era algo sobre alguém que foi abusado. Eu descobri que a minha futura esposa já tinha tido relação sexual. Isso, descobri que minha noiva não é virgem, acho que era isso a pergunta. Aí o senhor falava mais ou menos isso, falava, se você está disposto a encarar isso, você está disposto a viver isso com ela, mesmo sabendo que ela já perdeu a virgindade, você está fazendo esse ato evangelical, de ser um cristão convicto da queda que ela teve. Da graça. Mas vivendo pela graça e terminando e se ajuntando a ela, mesmo sabendo um pecado que ela teve.
pois afinal você também tem os seus pecados, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. Pastor, quando acontece divergência séria entre liderança da igreja, pastor versus presbíteros, o que os membros da igreja podem Fica fazer? sempre do lado do pastor. Vai, eu sou presbítero. Mas eu sou pastor, pergunta para mim. Eu sou presbítero e quase pastor. Então, O que os membros da igreja podem fazer para que haja perdão e não piore mais ainda a situação? boa pergunta essa, né? Fica do lado dos presbíteros. Que o pastor sai, boa. Mas os presbíteros ficam. Mas o pastor não precisava sair. Às vezes é muito ruim que o pastor saia. Mas, enfim, eu acho que algumas coisas que a gente pode falar para essa igreja, primeiro de tudo, eu acho que a gente está brincando aqui, obviamente, né? A gente brincou, sim. Mas não tenha lados nessa história. Não tente assumir um lado e aí assumir uma postura de nós contra ele ou de nós contra eles, né? No caso dos presbíteros. O nosso lado precisa ser sempre o Senhor Jesus Cristo, precisa ser sempre o amor e a verdade. Então, o meu conselho para essas pessoas é que elas conversem e ouçam as coisas e se Deus deu a abertura para elas com os pastores, e com o pastor e com os presbíteros, que ela possa agir como uma pacificadora nesse processo. Ouvindo os dois lados, apontando falhas e erros, porque normalmente existem falhas e erros dos dois lados, né? É muito improvável que exista só um lado errado na história. Então, ouça e ajude essas pessoas. Se Deus está te dando a oportunidade de ter essa abertura dos presbíteros, ou do pastor, ou de ambos, ouça ambos e ajude ambos a ver que eles têm seus erros, mas que eles, assim como Cristo nos perdoou, eles também podem perdoar, eles também podem pedir perdão, e que a igreja e a glória do Senhor Jesus Cristo estão acima dos nossos egos, das nossas vaidades. A próxima pergunta seria: o que seria um homem efeminado? Um homem efeminado. A Bíblia tem essa tradução, não tem? Tem um lugar na Bíblia que, se eu não me engano, que fala sobre os efeminados. Só que é uma tradução de 1 Coríntios. É uma tradução equivocada. Deixa eu achar aqui. Acho que é 1 Coríntios 6. 6. É 1 Coríntios 6. Aqui. Versículo 9. Acaso não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Essa é uma tradução equivocada, Uriel, porque ela logo depois do efeminados vem sodomitas. E ela faz a gente pensar que Paulo tem como pano de fundo aqui de 1 Coríntios 6 a história de Sodoma e Gomorra. Só que os termos que Paulo usa aqui em 1 Coríntios 6 para falar sobre homossexual ativo e passivo, tá? São os termos que ele traz do hebraico lá de Levítico e não de Gênesis. O termo não está lá em Gênesis, o termo está em Levítico. Então, essa tradução efeminado e sodomita não é a melhor tradução. A melhor tradução seria homossexuais ativos e homossexuais passivos. Essa seria a melhor tradução desse termo. Então, se a gente está falando de uma citação bíblica, eu gostaria de explicar dessa forma. Mas se ele quer saber o significado da palavra efeminado, aí a gente tem que ir para um dicionário, né? E a palavra efeminado no dicionário significa, na verdade, o mesmo que afeminado. Ou seja, alguém que tem trejeitos femininos. O dicionário vai dizer aquele que não tem ou perdeu os modos viris, né?
a, aquele que é exageradamente delicado, é uma outra tradução. O termo que Paulo usa aqui para falar dos homossexuais passivos é um termo de um tecido mole que facilmente se rompe. É um termo gráfico. É um termo gráfico do termo que ele está usando aqui. Bom, é um termo gráfico. Mas a ideia do afeminado é essa. É uma pessoa que tem jeitos afeminados. Comportamentos, né? Comportamento afeminado, né? Isso pode ser apenas e tão somente jeito, e aí o cara precisa de um bom amigo que possa lhe falar a verdade em amor e falar assim, cara, você já percebeu o jeito que você fala? E às vezes o cara nunca percebeu. E ele vai te agradecer. Comporta, né? Ele vai te agradecer por ter falado. Porque assim, uma pessoa que não é um homossexual, a última coisa que ela quer é parecer como um homossexual. Porque ela não quer parecer um pecado que ela não tem. A gente já tem pecados demais para parecer um outro que a gente não tenha. Então, às vezes é só isso, ou às vezes não. Às vezes, de fato, existe ali um desejo homossexual e também um bom amigo, fazendo perguntas ao invés de fazer acusações, pode ajudar aquela pessoa a ter abertura para falar sobre algumas coisas da vida dela que ela estava guardando e que ela precisa de um bom amigo para ouvir, para ajudar, para aconselhar, para amar, para exortar e tudo mais. Pastor, como a igreja pode ser influente na sociedade, não ficando só nas quatro paredes? Olha, eu acho que o maior poder que existe no mundo, deixa eu refazer a minha frase. Eu acho que uma das maneiras mais poderosas de exercer influência é através do serviço. É através do serviço. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu acho que a maneira mais preciosa que uma igreja pode influenciar a sua cidade, a sua comunidade, é através do serviço. A gente vendo necessidades da comunidade, vendo necessidades da cidade e se dispondo a servir. Uma coisa que a igreja aqui que o pastoreio faz, junto com a Palavra da Vida, numa parceria, é uma vez por ano a gente escolhe uma escola municipal que esteja passando que esteja mal cuidada. E a gente vai lá e reforma a escola. Né? Uma outra coisa que a Palavra da Vida faz aqui em Caldas é trazer alunos de escola pública para passar um dia aqui na Palavra da Vida de Caldas Novas, se deliciando com toda a estrutura que eles têm e pregando o Evangelho. E isso abriu muitas portas na prefeitura da cidade para a Palavra da Vida e para a igreja. A igreja começou a ser vista de forma respeitosa. Você está rindo, né? A Marina está fritando um ovo agora. Aqui em casa é complicado. O pessoal não para de comer. É impressionante. O pessoal não para de comer. Essa quarentena vai quebrar o pastor. É a Sara. Rapaz, a Sara come o dia inteiro. Jesus. Tudo bem. Enfim. Eu vejo o sorriso do Oriel começando a ficar assim, ó. Eu falo, tem algum barulho acontecendo aqui que está atrapalhando o que está saindo lá. Aí eu olho para a cozinha e descubro que tem um ovo sendo fritado. Dizia eu que a Palavra da Vida traz esses alunos de escola pública para cá, prega o evangelho para eles e dá oportunidade. Isso fez com que a cidade, a prefeitura, o prefeito começasse a ver a igreja e a Palavra da Vida com muitos bons olhos, porque está vendo que são instituições que estão na cidade para servir a cidade, não para usar a cidade. E tem uma coisa também que muitas vezes a igreja ela tende a querer inventar coisa nova. Não precisa inventar nada. Descobre coisas que a cidade já está fazendo e que a igreja pode somar forças.
E eu acho que é assim que a gente vai influenciar a cidade e é assim que a cidade vai, de fato, perceber a igreja na cidade. O Steve Byers, ele é um autor de aconselhamento bíblico, ele é pastor da Igreja Batista de Lafayette, na cidade de Lafayette, no estado de Indiana. Essa igreja, ela é uma igreja extremamente respeitada na cidade, a ponto de os juízes da cidade, de vez em quando, a pena que eles dão para delitos menores é que essas pessoas que cometem esses delitos menores tenham que fazer aconselhamento com os pastores da igreja. Em vez de mandar, você vai ter que ir para o psicólogo, você vai ter que fazer não sei o quê, você vai ter que... Não, você vai ter que fazer aconselhamento com os pastores da igreja. Porque a igreja serve a comunidade de tal forma que ela ganhou esse respeito e esse respaldo da comunidade como um todo. Teve essa credibilidade, né? Credibilidade, isso aí. Fui criado em um lar sem um referencial masculino. O que posso fazer para ser mais masculino? Eu acho que essa questão pessoas diferentes vão ser influenciadas de formas diferentes. Eu também fui criado sem pai. Quando eu nasci, meu pai ficou doente. E logo que eu nasci, ele ficou doente. Quando eu tinha 7 anos, ele faleceu. E durante todo esse período, de quando eu nasci até eu tinha 7 anos, o meu contato com meu pai foi muito pouco. E ele já estava acamado e tudo mais. Então eu não tive uma referência masculina. Não me considero afeminado, não me considero... não acho que seja algo contra o que eu tenho que lutar, não é? Mas talvez outras pessoas tenham. O pessoal fala, foi criado com a avó, foi criado... Enfim. Eu acho que esse é o papel dos homens da igreja. E aqui eu acho que eu tenho uma dívida de gratidão com muitos homens das igrejas pelas quais eu passei. Homens de pais de meninos da minha idade que me levavam junto, que olhavam para mim e falavam assim, o Felipe precisa de um pai para ensinar ele a fazer pipa, a empinar pipa. O Felipe precisa de um pai para ensinar ele a pescar. O Felipe precisa de um pai para ensinar ele a andar de bicicleta. O Felipe... E sempre que eles iam fazer alguma coisa com os filhos deles, eles me chamavam e me convidavam para ir junto. E eu tive vários pais postiços ao longo da minha infância. Né? Então eu acho que esse é o papel dos homens maduros na igreja também. Olhar para esses garotos que não têm uma referência masculina dentro de casa e trazê-los para perto deles para que eles possam influenciar positivamente esses meninos, para que eles aprendam o que é ser homem. O que é ser homem, de acordo com a palavra de Deus, que também não tem nada a ver com essa bobagem, essa besteira de que ser homem é comer bacon e arrotar, entendeu? Falar palavrão. Falar palavrão, enfim. Isso não tem nada a ver com o que significa ser homem. Ser homem é ter um senso de responsabilidade pelas mulheres que Deus colocou na sua vida e uma disposição de amar sacrificialmente essas mulheres. Isso é ser homem, de acordo com a palavra de Deus. Excelente. Excelente. Como conciliar a vida espiritual, principalmente quando se é jovem e está buscando seu futuro profissional? Prioridade. Isso é uma questão de prioridade. Você sempre vai ter um monte de coisa que chamando a sua atenção. Sempre. E a quarentena está aqui para provar isso. Porque você está em casa o dia inteiro, muita gente com nenhuma atividade, sem nada que você realmente precise fazer, e ainda assim, quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você gasta lendo a palavra? Quanto tempo você gasta orando? Então, nunca foi uma questão de não tenho tempo. Foi uma questão de não tenho vontade. Esse é o fato. Não é importante. Não é a minha prioridade, né? Não é a minha prioridade. Minha prioridade é a minha carreira, minha prioridade é a internet, minha prioridade, enfim. Sempre vai ter um monte de coisa concorrendo com a palavra de Deus, com Deus na tua vida. E a gente vive numa tirania do urgente, né? A gente está sempre preocupado com as coisas que a gente tem
tarefas para entregar que são urgentes, mas não necessariamente são importantes. E a gente deixa o importante de lado porque o importante não tem que bater cartão, né? O importante não tem nenhum relatório sendo cobrado, mas a gente vive nessa tirania aí. Então é sempre uma questão de prioridade, nunca é uma questão de eu não tenho tempo. Um pastor deve largar o ministério devido a um filho, e aqui ele explica, maior de 18 anos, estar em rebeldia? Exemplo, filho que é usuário de drogas? Essa é uma situação tão difícil. Essa é uma situação muito difícil. Eu entendo o texto de Timóteo de Tito, quando fala sobre ter os filhos, Timóteo fala sobre ter os filhos sujeitos a ele, né? E Tito fala sobre ter filhos fiéis. Deixa eu olhar aqui, porque a minha memória ela é péssima e eu posso estar falando bobagem, né? Vamos lá. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele. Esse é Tito falando, né? Os filhos devem ser sujeitos a ele. E aí, lá em Tito, quer dizer, eu falei Timóteo agora, sujeitos a ele. E Tito, capítulo 2. Não, capítulo 2 não, capítulo 1, desculpa. Versículo. Irrepreensível, orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido ao lucro zonante, contrário é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado do domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar a outros pela sã doutrina. Mas parece que eu não estou achando aqui, mas em Tito parece que tinha também. Não estou achando aqui agora, Uriel. Capítulo? Era na descrição de Tito, do bispo, né, do presbítero. Parece ele. Não é Tito 2? Tito 2? Timóteo 2. Eu preguei esse dia sobre isso. Não, eu não estou achando de Tito aqui agora. Tudo bem, não tem problema. Mas a ideia que os dois textos que Paulo escreve sobre presbíteros, tá vendo, Ariel? Isso aí é uma coisa que é uma brincadeira aqui, tá? Mas porque você desativa os comentários. Se você tivesse com os comentários ativados aqui, ó, nossos irmãos em Cristo estariam nos ajudando a achar o texto. Mas não, fica aí com esses comentários desativados. Brincadeira, meu irmão, pode deixar desativado. Tô brincando. Tem dificuldade. Tem dificuldade. Tito, mas falar de Tito. Tito a gente já sabe, né? Falta a outra parte, o resto da referência. Mas o ponto aqui para mim é, algumas pessoas acham que significa que precisa ter o filho convertido. Olha aí, o irmão colocou Tito 1,6. Acho que é isso mesmo. Eu fui direto para o 7 ou para o 8. Vamos lá. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Isso mesmo. Filhos crentes, né? E aí as pessoas acham que isso significa que eles têm que ser convertidos. Mas a palavra grega aí é filhos fiéis, né? Filhos fiéis. Essa é a ideia da palavra grega. Então, como eu estava dizendo, algumas pessoas vão ler esses textos e falar assim, se os filhos do pastor não são crentes, não são cristãos, não são convertidos, ele não pode ser pastor. Outras pessoas vão ler e vão entender, não, ele está falando sobre filhos fiéis e não sobre filhos crentes. E aí, nesse caso, seria filhos fiéis, leais, submissos aos pais. A ideia de lealdade e não a ideia de conversão, né? Eu tendo a pensar que o que Paulo está dizendo é de filhos leais e subordinados aos seus pais.
E tendo a pensar que a palavra aqui que ele usa para filhos se refere a filhos que ainda moram com você, filhos não adultos, né? Por que eu penso isso? Primeiro, por causa da palavra que ele usa para se referir a filhos. Segundo, por que não creio que sejam filhos crentes? Porque isso não está debaixo do nosso poder, do nosso controle. Eu amo meus filhos, mas eu não tenho a menor condição de me certificar e de garantir de que eles vão ser convertidos a Deus. Eu posso pregar, eu posso ensinar, eu com certeza irei falhar. Não tem ninguém que pode dizer assim, nossa, não, mas eu fiz a minha parte, né? Não, a gente falha, todos nós falhamos, não tem como falar que não. Então, a minha interpretação desses textos é que esses textos se referem a filhos que moram com você e que não são rebeldes contra você. Essa é a forma como eu interpreto esse texto. E uma coisa assim, eu e o senhor já conversamos muito sobre isso, e lógico, não vou citar nomes, mas quando nós pensamos para ir sobre pais que têm, ou pastores, melhor dizendo, que é a pergunta, com filhos desviados ou fora do caminho do Senhor, nós vemos exemplo de grandes pastores conhecidíssimos, assim, que têm ganhado o mundo, desenvolvido um ministério assim consistente, reformado, cristão, e nós vemos que alguns filhos não, é como o senhor disse, não está na mão do pastor. Ele pode continuar pregando, ganhando membros, ganhando almas para Cristo, como muitos dizem, mas infelizmente a família dele não é ele que ganha, é o Espírito Santo que vai conduzi-los a ter uma vida realmente de comunhão com Cristo. Então, assim, esse negócio de jogar no ombro do pastor ou do pai, né, que é o pai pastor, que a responsabilidade é dele, do filho não ser salvo ou do filho não ser membro de uma igreja, é muito pesada, é muito pesada. Agora, o outro lado disso, Uriel, é o seguinte, quando o filho está dentro de casa e é um filho rebelde, eu acho que tirar a pessoa do ministério pastoral não é uma punição, mas é dar a ela o tempo que ela precisa para investir na vida desse filho. A oportunidade, né? Para que ela possa investir na vida desse filho, ajudar esse filho a mudar o seu comportamento, a sua atitude para com seus pais e tudo mais. E o outro lado da moeda disso tudo é que nós, pastores, sim, precisamos reavaliar o tempo que a gente gasta com o ministério, com a igreja e o tempo que a gente gasta com a nossa família. Eu tenho amigos pastores que eu já ouvi falar com essas palavras: eu não tenho nenhuma noite livre. Eu acho isso péssimo. Você deveria, como pastor, ter várias noites livres. De preferência que você tivesse a maioria das suas noites livres com a sua família. Porque eles são o seu ministério primeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Alguém fez uma biografia do Tozer, A.W. Tozer, e nessa biografia perguntam para a esposa dele, né? A esposa dele ficou viúva, o Tozer faleceu e ela casou de novo. E aí perguntam para ela, né? E aí, como é que tá o novo casamento? Eu não lembro o nome do segundo marido dela, mas ela responde assim: o Arthur, né? Que era o nome do Tozer, amava a igreja, mas o fulano de tal, com quem eu me casei, me ama. Né? Então, é triste ouvir esse tipo de coisa, né? Eu lembro também quando o Billy Graham faleceu, que a filha dele falou assim, né? Ela falou que normalmente as pessoas dizem que a visão que a gente tem de Deus é um reflexo da nossa visão do nosso pai. E da visão que a gente tem do nosso pai. E ela falou que isso na vida dela era real, porque ela sempre enxergou Deus como alguém que a amava, mas que estava ocupado demais para se importar com ela. Precisamos ficar atentos. Com certeza. Infelizmente, a nossa última pergunta da nossa noite. Mas já? Infelizmente, acredita? Rapaz. E a pergunta para fechar literalmente com chave de ouro. Tendo em vista que não devemos usar o nome de Deus em vão, é pecado colocar nomes divinos ou nome de Deus em marcas
e lojas? É pecado colocar o nome de Deus em É, marcas. e lojas. Eu não usaria o nome de Deus, tipo, padaria Shalom. Jeová. Não, Shalom não é o nome de Deus, né? Não, mas ele fala nomes divinos. Por É, mas exemplo, Shalom termos não que é um nome são divino, é um mais termo, termos, é um termo bíblico, usar né? termos Shalom, bíblicos. Shalom é um termo bíblico. Eu Uhum. não vejo problema, sinceramente. Usar esse termo Shalom ou usar qualquer outro termo da língua hebraica que está na Bíblia. Ah, mas eu não usaria. Eu não sei se eu consigo afirmar categoricamente que é um pecado, mas eu não usaria a pastelaria Yahweh. Eu acho que você está banalizando o nome do Deus Criador dos céus e da terra. Eu acho que eu consigo afirmar que é pecado, sim. Pensando melhor Pensando aqui, melhor, pensando bem aqui, pensando por esse eu acho lado. que eu acho que sim. Eu acho que o nome de Deus não, o nome de Deus não dá para usar não. Termos bíblicos, de novo, Shalom, Hesed, que é uma palavra que eu amo, que fala do amor leal de Deus. Uhum. Eu não vejo problema em usar, porque não é o nome de Deus. Você não tem proibição de usar termos que falam sobre a ação de Deus ou sobre os atributos de Deus. Mas o nome de Deus, eu acho que você não deveria de fato usar. Não é, não é teu, não te pertence. Por via das dúvidas, põe o sobrenome da família, né? É melhor. Né? Pastelaria do Niel, alguma coisa assim fica bem melhor. Beleza. Excelente. Chefe, é muito bom conversar com o senhor. Fernandinha tá mandando um abraço para Marina, para vocês aí. Deus abençoe vocês e os guarde nesse período de aprisionamento e que em tudo vocês vejam Cristo em tudo isso. Amém. Amém. Eu agradeço demais a oportunidade. Sempre bom falar contigo. Dá um abraço na Fernandinha aí por mim também. Estamos ansiosos por podermos estar juntos de novo, seja aqui, seja aí ou lá, né? E Qualquer um dos lugares. qualquer um dos lugares. E duas coisas só. Meu coração tá triste, cara, da gente não poder celebrar a ceia e a Páscoa como igreja juntos esse final de semana. É Né? verdade. Eu acho que esse é algo que tem pesado o meu coração. Eu amo a Páscoa, amo. Para mim é o final de semana mais festivo e importante na vida da igreja. Então, eu estou com o coração pesado em relação a isso, mas confiante no Senhor de que Ele está soberano sobre tudo isso aí também. E quem quiser, agora às 10 horas, vai rolar uma devocional no Salmo, uma oração puritana e um louvor raiz para a gente encorajar os nossos corações. Aqui no meu perfil, segunda a sexta, às 22 horas, tem as nossas lives lá no meu perfil, quem quiser participar. Ontem até o reverendo Augusto, o reverendo Eber Júnior Foi? entraram na live. Que legal! Foi Que muito legal! legal, muito Que bom! legal. Para vocês verem o que vocês estão perdendo. Assistam as lives do @Felipe Niel. Se Augusto Nicodemos e Eber Campos Júnior comenta ou assiste essa live, Imagina. não fique de fora dessa. Porque o merchan é melhor que esse. Chefe, Não, muito mas bom é uma falar alegria, é uma contigo. alegria. E qualquer coisa, estamos por aqui. Muito obrigado por ter quebrado o galho e trocado a escala de hoje. Tamo junto. Soldado na porta do quartel, é só chamar que ele vai pro serviço. Joia. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Você também. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o nosso segundo dia de lives. Nós chegamos na nossa quarta live. Eu vou liberar as duas de ontem agora e também já editar essas duas de hoje. Graças a Deus a Doniel não teve queda, não teve problema. Então ela vai na íntegra lá para o YouTube. Então se você não é inscrito ainda, vai lá no YouTube, pesquisa Perguntar Não Ofende, se inscreve no canal. As lives da semana passada estão lá, as lives dessa semana também irão para lá.
E muito obrigado por acompanharem o PNO, por acompanhar o projeto. O Eduardo está aí. Um abraço, pastor Eduardo Assis. Eduardo Assis é um dos editores da editora Cultura Cristã. Amadíssima editora. Um abraço para o chefe. Muito obrigado por vocês acompanharem mais um dia. Deixa eu só olhar amanhã, porque eu esqueci quem que é. Amanhã, às 8 horas, nós temos o Thiago Santos, que é editor da Editora Fiel. Falando de editora, amanhã é o Thiago Santos. E às 21 horas nós teremos o Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia. Então, se você ainda não enviou sua pergunta para eles e para o restante do pessoal que vai participar aqui, acessa o link que está na bio aqui do perfil, que é lá no site do PNO, e deixe sua pergunta, tá bom? Se alguém tiver uma pergunta aqui que eu possa responder, não deveria acabar as lives. Eu também acho, mas é bem cansativo e também tem toda uma logística para que dê certo. Mas nós teremos, todos os dias saem vídeo no PNO. Quando vai ter com Augustos? É sábado. E o senhor Barriga na estante? O senhor Barriga está aqui, ó. Amanhã eu vou mudar a cabeça dele. Vou colocar outra. Tá bom? Só isso. Ainda falta 7 minutos para dar 1 hora. Mas eu acho que é só isso. Alguém perguntou para mim quem é o nome daquele guerreiro lá na estante. Esse aqui é o Thanos, dos Avengers, dos Vingadores. Aqui na bio, sim, na bio aí do @PNOoficial tem o link para você enviar a sua pergunta. Tá nos stories também, se ficar mais fácil. Paris, França, um abraço, Betinho. Deus abençoe vocês aí. Beleza? Acho que é só isso. Ninguém tem alguma dúvida útil. Então, se inscreve lá no canal do PNO, assistam os outros vídeos e até amanhã. Às 8 horas, Thiago Santos, e às 21 horas com o Iago Martins. Abraço, fiquem com Deus.